Boa tarde a todos que vão acompanhar esse bate-papo. Essa é uma série que trata de temas sobre saúde, segurança e qualidade de vida no trabalho. Então, o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento, o Departamento Médico e o Programa de Valorização do Servidor, todos da Câmara dos Deputados, convidam para esse bate-papo. Hoje, a gente vai falar sobre o impacto da pandemia na saúde mental, as queixas e as estratégias de enfrentamento. Então, para isso, nós temos dois convidados. Temos a Lia Lopes, para conversar sobre esse tema. Ela é médica, psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência e geriatria da Câmara dos Deputados. Eu agradeço a sua presença, Lia. Tudo bem com você? Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço. Acho que vai ser muito legal esse bate-papo e torço que a gente possa se ajudar nessa conversa. Claro que sim, claro que sim. A gente vai convidar também o Augustus José de Lima, psicólogo e psicanalista do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. Tudo bem, Augusto? Obrigada pela sua presença. Tudo bem, boa tarde a todos, boa tarde, Lia, boa tarde, Patrícia, boa tarde aos nossos intérpretes de Libra. É um prazer muito grande estar aqui nesse momento, difícil para todos, parabenizar essa iniciativa e que a gente possa levar alguma informação válida, para todos que estão nos acompanhando. Isso aí. A gente está contando, então, com a presença, como bem lembrou Augustus, com a presença dos intérpretes para Libras, que é a Núbia e o Wesley, que a gente começa com o Wesley, e a Núbia aí também. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Meu nome é Patrícia, eu vou ajudar nessa conversa, que nós vamos fazer hoje, que os convidados, eles vão falar sobre levando em conta, esse cenário de incertezas da Covid-19, a questão do isolamento social, como isso tudo vem impactando na saúde mental dos profissionais, dos profissionais que estão em home office, dos profissionais também que estão na linha de frente, na verdade é uma fala que é para todo mundo mesmo, Então, quais são as principais queixas que a gente tem visto, que eles têm visto na experiência deles, e estratégias de enfrentamento, para a gente saber como lidar melhor com essa situação toda. Então, para começar, eu queria perguntar para a Lia, quando a gente vai falar muito de saúde mental aqui, Então, o tema é esse, então, volta e meia a gente vai falar saúde mental, assim, assado, Então, eu queria perguntar para você, Lia, quando a gente fala em saúde mental, o que a gente está falando, O que é ter uma boa saúde mental? Acho que a gente tem que começar pelo seguinte, que não existe uma receita de bolo para a saúde mental, é uma sensação de bem-estar, e essa sensação de bem-estar, ela não implica necessariamente numa alegria constante, é uma capacidade de flexibilidade psicológica para a gente se adaptar, porque nós somos seres, adaptáveis, e então quanto mais adaptáveis nós conseguirmos ser, e mais essa sensação de bem-estar na equação final, se der certo, é o que resolve, mas é uma equação única para cada um. Claro que depende do meio, claro que depende da genética, claro que depende dos aprendizados e condições de cada vida de cada um. Mas saúde mental é uma sensação de bem-estar ou de capacidade de enfrentar o que vem por aí, Então, saúde mental não tem receita de bolo para saúde mental. Claro que existem dicas, orientações, Mas é a capacidade de a gente poder se flexibilizar com qualidade para cada um, É isso aí, você falando, do que vem por aí, e eu queria perguntar para o Augustus, Augustus, assim, a gente já está há 6 meses do início dessa pandemia, a gente já completou, Então, nesse cenário de incerteza em relação à Covid, o medo do contágio, o isolamento social, a perda de pessoas, a questão de dificuldade financeira, tudo isso, o trabalho remoto, propriamente dito, compulsório, Então, assim, qual a sua leitura, desde que começou a pandemia até agora? Mudou alguma coisa? O que você está percebendo com relação a isso?
Ontem, o mundo atingiu uma marca, gente, muito expressiva. Ontem, o mundo atingiu um recorde de contágio em 24 horas. Foram 308 mil contágios em 24 horas. É um recorde. Se a gente levar em consideração que nós já estamos há 6 meses dentro desse processo, né? E a gente imaginaria que, com o passar do tempo, a tendência era uma amenização, então é um pouco assustador, né? Dentro desse processo, eu procurei trazer aqui um padrão nesses 6 meses, de dizer o seguinte: a humanidade já enfrentou diversas pandemias, né? Nós vivemos uma chamada era das pandemias, que vai da Idade Média até o século XIX. O que foi percebido nesses cenários? Existe um padrão de comportamento quando nós, seres humanos, lidamos com a pandemia. Então, entender esses comportamentos é muito importante para que a gente lide melhor com esse momento. A Lia falou uma coisa muito interessante, que são as características pessoais, né? O impacto que essa pandemia tem causado, ela depende muito de características pessoais e socioeconômicas. Mas o mais interessante é que a humanidade ela mantém um padrão comportamental diante da pandemia. É interessante isso. O doutor Stephen Taylor, da Universidade Colômbia Britânica do Canadá, ele lançou um livro em dezembro de 2019, intitulado A Psicologia da Pandemia. Ele estudou esses comportamentos durante 2 anos. O que é interessante? É que ele lançou o livro foi publicado, ele não está disponível em português, ele lançou o livro em dezembro de 2019. E o que a gente viu quando você entra em contato com o livro é que os comportamentos se repetiram agora em 2020. Então, nós temos um padrão de comportamento, né, diante da pandemia. E, diante desse padrão de comportamento, eu fiz uma divisão das fases que nós vivemos nesses 6 meses, até para ajudar quem está nos assistindo, né, e nós que estamos participando, para a gente entender também o que nós sentimos. Eu acho que quando a gente entende, quando a gente aceita, quando a gente entra em contato com o que eu estou sentindo, mas, ao mesmo tempo, eu percebo que isso está dentro de um universo humano, isso facilita muito o nosso lidar, né? Se a gente voltarmos um pouquinho ali no tempo, né? Voltarmos lá para março, quando foi decretada pela OMS o estado de pandemia, né? Eu coloco como primeira fase a chamada fase do impacto, né? Quando, de repente, nós somos impactados por uma notícia, por uma situação e tudo aquilo que ela traz junto com ela, né? A fase do impacto, ela tem uma característica muito interessante, né? Que é o afloramento de um sentimento de solidariedade. Há um afloramento do sentimento de solidariedade na fase do impacto, né? Ali permeado por medo, por angústia, por incertezas, aflora-se um sentimento de solidariedade. Esse sentimento de solidariedade, ele é aflorado quando nós entramos em contato com o conceito da finitude. A finitude é um conceito que nós temos ele aqui dentro, né? Mas ninguém fala, ele fica muito inconsciente, né? Mas quando nós entramos em contato com a finitude, principalmente que envolve a ameaça a uma espécie toda, porque até então nós não sabíamos o alcance que esse vírus poderia, o nível do impacto que esse vírus poderia causar. Então, quando eu entro em contato com a finitude, ocorrem 2 fenômenos. O fenômeno de um aflorar de uma solidariedade e o fenômeno de eu
na minha introspecção, eu começar a questionar as minhas escolhas, a vida que eu estou levando. Então, ocorrem esses dois fenômenos. Se a gente pensar a nível dessa pandemia, nós vamos perceber que isso ocorre ali no mês de março e no mês de abril. Quem é que não lembra, né, do impacto que nós sofremos com aquelas imagens, que começou com as imagens lá de Wuhan, da cidade da China, e depois ela se amplifica com as imagens da Itália, né? Quem não se lembra daquelas imagens da Itália? Logo em seguida, com esse afloramento desse sentimento de solidariedade, começam aqueles movimentos de cânticos nas sacadas, aqueles movimentos de muita emoção. É como se a gente buscasse o olhar do outro para que ele validasse que a minha existência ia continuar. Então, esse é um fenômeno muito natural e que ocorreu em outras pandemias também, né? Ele ocorreu em outras pandemias. O segundo fenômeno é aquele que, depois que eu sou impactado, né, que eu entro em contato com essa finitude, eu chego a questionar, gente, está acontecendo isso? Será que eu fiz as escolhas certas? Lá no meu íntimo eu questiono, será que essa é a vida que eu estou vivendo? Será que essa é a vida que eu gostaria de levar? É tudo muito rápido ali, tudo muito sutil, mas se a gente voltar, a gente vai perceber que esse fenômeno ocorreu muito nos meses de março e abril, né? Bem, passada essa fase, inclusive voltando para essa questão da solidariedade, daqueles movimentos, né? Eu desafio qualquer pessoa a ir para uma sacada hoje e cantar Evidências. Vocês conseguem imaginar isso, gente? Quase impossível, né? Porque ela é muito característica. Desligar. Ela é muito característica dessa fase do impacto. Bem, passada essa fase, a gente adentra, depois que eu sou impactado, depois que eu entro em contato com a minha finitude, a gente entra na fase da adaptação. Eu já fui impactado. A pandemia já foi decretada, os efeitos já começam a aparecer. Eu preciso me adaptar, então, à nova situação, né? A gente vai perceber muito isso no finalzinho de março, entrando maio, abril e junho, aonde as pessoas na sua individualidade, as pessoas na sua condição socioeconômica, elas começam a buscar o quê? A se adaptar a essa situação. Eu preciso me adaptar. A fase da adaptação, ela tem uma coisa interessante, que ela é abrangente. Então, você vê pessoas, você vê instituições, você vê governo, né? Procurando se adaptar a uma situação que foi instalada. Na fase da adaptação também, é onde começam a ocorrer de maneira muito mais acentuada as perdas. É onde nós nos deparamos com as perdas de emprego, nós nos deparamos com pequenos e médios empresários fechando os seus negócios, fechando os seus sonhos, né? As perdas de entes queridos de forma literal mesmo, porque o número de perdas, ele começa a aumentar de forma significante. Então, eu ainda tenho que me adaptar com todo esse processo de perda, né? Aí a gente começa a ver os cantores desenvolvendo as lives, ou seja, se adaptando. Eu me vejo arrumando um canto na minha casa para montar o meu posto de home office, né? Tentando arrumar uma cadeira ali, uma almofada nas costas, né? É onde eu vejo os pais desesperados, preocupados como é que vai a dinâmica da escola dos filhos, né? Então, a fase da adaptação, ela é muito intensa. E aí ela tem uma característica interessante, eu me volto mais para mim. Vocês percebem que aquele movimento, aquela onda de solidariedade da primeira fase, ela dá uma diminuída e quase some. Porque eu me volto para mim para fazer o quê? O meu processo de adaptação a uma situação instalada. Então,
qualquer um de nós aqui que lembrar, vai lembrar muito bem de como você estava ali naquele processo. Como foi para você a primeira vez que você foi a um supermercado e viu todo mundo de máscara? A primeira vez que você viu... Acho que ninguém... Não teve um que não se impactou com aquilo. Falar, foi uma cena muito estranha, né? E, aproveitando esse momento, eu queria, inclusive, parabenizar todos os profissionais, né, da Câmara que participaram do processo de adaptação à votação eletrônica, à votação online, né? Que, através dessa votação, permitiu que a Câmara viabilizasse uma série de medidas importantes para esse momento. Então, assim, foi também um trabalho de adaptação, e eu fico imaginando o tamanho desse trabalho, né? Que deve ter sido. Muito bem, passando essa fase da adaptação, a gente vai para a terceira fase, que ela começa em agosto. Então, nós passamos ali maio, junho e julho nesse processo, né? Pessoas procurando malhar em casa, arrumando um jeito de fazer atividade física em casa, e chegamos no mês de agosto. Quando eu chego no mês de agosto, a maioria das adaptações já foram feitas. Inclusive, aquela pessoa muito simples que teve que ir ali tentar no aplicativo da Caixa, receber o seu auxílio emergencial, né? Também se adaptou. E a gente chega no mês de agosto, no mês de agosto, que se estende até essa fase que nós estamos, que é a fase da aceitação, resignação. Ora, eu já me adaptei, né? Não tem muito o que fazer, eu tenho que aceitar. Eu me resigno a partir do momento que eu olho e penso, bem, agora depois que sair a vacina, a vida volta ao normal. Eu entro naquele processo. Qual é o grande problema dessa fase da aceitação que nós estamos vivendo? Foi o que nós vimos no feriado de 7 de setembro. Né? Na fase da aceitação, que ela é uma fase permeada por muito esgotamento, estafa, as pessoas não aguentam mais essa situação. Até pelo tempo, 6 meses. Né? E nesse processo de estafa, de esgotamento, as pessoas tendem a forçar a normalização. As pessoas tendem a querer forçar que se volte ao normal, num processo de sublimação e de negação. E aí acontece aquilo que a gente viu no feriado de 7 de setembro, né? Onde as praias lotadas, os parques, as cidades históricas, né? As cidades turísticas, tudo numa tentativa de acabar meio que a fórceps a situação. Mas quando a gente olha os números, a gente percebe que a situação está idêntica. A situação está com números absurdos. Mas no meu processo psicológico adaptativo, eu tento forçar no processo da negação e da sublimação o fim da pandemia. Né? Isso também fica muito claro no artigo da doutora Nara Azevedo de Brito, uma pesquisadora da Fiocruz, que num artigo intitulado Gripe Espanhola e o Cotidiano da Cidade do Rio de Janeiro, esse artigo é de 1997, onde a doutora Nara, essa pesquisadora, ela pesquisa, no artigo, ela lista como foi o comportamento da população do Rio de Janeiro na época da pandemia da influenza maligna, que é o nome correto, né? Da gripe espanhola o gripe espanhola foi um nome que se popularizou, né? Então chama-se de gripe espanhola. E lá na cidade do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola durou no Brasil 3 meses, gente. Nós estamos há 6. Nossa. E tem-se uma dúvida histórica se essa gripe, se a pandemia acabou realmente em novembro, ou se nesse processo do esgotamento, as pessoas acabaram com a pandemia por elas mesmas. Não se tem, acabou em novembro. Tem essa dúvida histórica aí. Então, dito, gente, essas fases que nós estamos passando, a importância de, nesse momento, a gente procurar manter os cuidados, não cair nessa armadilha, por mais cansado que nós estamos, por mais estressado que nós estamos, não cair nessa armadilha dessa terceira fase, que é
decretar por nós mesmos o fim da pandemia. Nossa, ok. Muitas informações, Augustus, muitas informações. Eu queria perguntar para a Lia, você tinha falado sobre a saúde mental, né? Como que é ter uma boa saúde mental? E o contraponto disso, assim, né? Quais são os sinais de alerta que a gente deve prestar atenção quando a saúde mental não vai bem? Né? O que a gente tem que prestar atenção? O que eu acredito? Primeiro que a informação ela é muito importante, né? Hoje a gente, esse, né, o mês de setembro é o mês do setembro amarelo, setembro do, né? Eu estou vendo até a Patrícia, se a Patrícia puder mostrar aqui, né, o nosso botãozinho ou broche para os mais antigos, né? Sobre, né, a marca do suicídio, de prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de informação, e é importantíssimo que o Augusto nos trouxe, a gente poder entender a fase que a gente veio passando como pessoa e como sociedade. Então, foi interessantíssima essa explicação do Augusto. E que agora nós estamos num processo de retomada gradual das atividades, mas ainda nós não podemos fazer um processo de negação total e a forceps querer voltar ao normal. Então, os indícios de saúde, né, mental. Bom, eu imagino assim que não tenha ninguém que nessa pandemia não tenha de alguma forma passado por alguma crise, porque a vida é feita de altos e baixos, né? A vida é feita de crises. Pequenos exemplos, assim, a nossa live está acontecendo agora, a gente teve ajuda do pessoal do backstage, a gente deu uma ensaiadinha, e mesmo assim a minha filha entra e pede alguma coisa, o celular do Augusto toca, alguma coisa sai fora do padrão. E nós temos que pensar que talvez a perfeição está no espectro das divindades. Isso não quer dizer que a gente não procure a excelência, né? Mas a gente precisa ter a flexibilidade, como eu falo. Então, é impossível que as pessoas não tenham tido, nessa crise, algum momento ou vários momentos em que se sentiram perdidas, se sentiram, de alguma forma, assustadas, se sentiram sem futuro, ou que a vida mudou, né, de alguma forma, até de cabeça para baixo. Então, o que a gente diz? Sinais de saúde mental. Não necessariamente a gente ter sentimentos de tristeza, a gente ter sentimentos negativos, implica que nós estejamos doentes. A gente está respondendo a um estímulo estressor. O que nos dá a noção de que a gente precisa procurar ajuda é quando isso se intensifica de uma forma que paralisa a gente. Quando isso se intensifica de uma forma que prejudica a gente e também os que estão à nossa volta. Aí a gente precisa procurar ajuda. As ajudas, elas podem vir de várias formas. Uma live, ela pode ser de muita ajuda, porque se as pessoas veem que uma live que já foi programada tem algum contratempo, as pessoas começam a dizer, bom, minha vida também tem contratempos. A médica que está lá, o psicólogo que está lá. Hoje eu ouvi como é que foi a explicação do psicólogo sobre as reações à pandemia. Então, a gente vai conseguindo, então, informação é tudo. De qualquer forma, nós estamos numa era de globalização já há uns anos, onde as informações muitas vezes podem vir distorcidas, podem vir de alguma forma, né, demasiadamente insufladas. Então, nós precisamos buscar as fontes mais adequadas, né, sites de profissionais, associações de profissionais, né, ou lives como a Câmara está nos proporcionando, para que a gente tenha as informações mais adequadas. Mas saúde mental, a gente vai flexibilizar de um para um. Como o Augusto falou, existiram, né? A gente tenta recortar mais ou menos cronologicamente. Na verdade, talvez agora seja
a época que a gente realmente vai sentir esse grande... Eu não tenho outra palavra para dizer, a não ser um grande experimento social que nós estamos vivendo, infelizmente. Não que ele tenha sido um experimento no sentido de ter sido proposital. Uhum. Proposital, mas acabou se tornando um experimento onde nós estamos observando as reações das pessoas. O que Augusto nos disse muito bem é que nós já tivemos no passado várias situações de pandemia e que já alguns autores, antes mesmo da chegada do coronavírus, já tinham conversado sobre situações de pandemia e já se previa que de quando em quando, por N razões da natureza e da adaptação do ser humano à natureza, nós vamos viver ondas de epidemia. Mas essa foi a epidemia mais marcante dos últimos 50 anos, ou da última Grande Guerra, né? Então, a maioria de nós não viveu com tanta intensidade a última Grande Guerra, ou não viveu a última Grande Guerra, né? Então, nós estamos, como se diz, assustados com um inimigo invisível, né? Que não pode ser tocado, que não é conhecido, ou não era até então, pelos cientistas, e que, de alguma forma, assolou o mundo inteiro. Então, nós estamos aprendendo durante a pandemia como se comportar. Nem sempre a gente acertou, nem sempre a ciência acertou, nem sempre outros setores da sociedade acertaram, até pela questão da novidade desse, entre aspas, inimigo invisível. É verdade. Bom, nisso, o ser humano tem grande capacidade de adaptação, mesmo que a gente possa não se sentir na sua melhor forma na pandemia. Então, algumas pessoas conseguiram repensar a sua vida, se espiritualizar, conseguiram procurar outras atividades financeiras, outras atividades de hobby. Outras pessoas não, outras pessoas comeram um pouquinho a mais, deixaram de lado um pouquinho os exercícios. E aí, o que eu digo, será que a gente não precisa, de alguma forma, flexibilizar e não se culpar sobre as atitudes que a gente vem tomando e tentar pensar, bom, eu não errei, foi uma tentativa que não deu certo. E agora eu vou tentar aprender um novo caminho. Não é fácil, é algo que exige um tanto de maturidade, mas a gente adquire o tempo de confinamento, de alguma forma, vai fazendo com que a gente adquira. Claro que existe uma angústia muito grande de que tudo isso acabe. Talvez a gente tenha que cuidar, como o Justus falou, de não cair na negação. Nós precisamos ainda mandar vários cuidados, demandar vários cuidados do ponto de vista físico e psicológico pela pandemia, né? Falando até nesse aspecto, né, eu queria também perguntar para o Augusto, ele ia falando essa questão da flexibilidade, que é tão importante, né, e a gente está nessa angústia que você acabou de falar. Eu queria perguntar um pouco mais assim para o Augusto, o que é que você tem observado, Augusto, assim, até mesmo na sua experiência diária, o que tem aparecido, né, assim, o que você tem mais notado, com o que as pessoas têm sofrido? Augusto, você está sem som. Clica no seu som. Opa! Ok? Som? Ok. Muito bom. Os sentimentos mais prevalentes nesse período que a gente tem vivido são o medo, a incerteza contra o futuro, a angústia, né, e a tristeza pelas perdas, né? A gente não pode esquecer a quantidade de pessoas que tiveram... Na verdade, todos nós tivemos perdas, né, gente? Agora, em função da característica, como eu disse, pessoal, socioeconômica de cada um, a sua localização no mundo e a sua experiência nesses 6 meses, né, com perdas, inclusive, de entes queridos, né? Com esse conjunto de sentimentos,
o que mais tem prevalecido nesse momento é a ansiedade, a depressão e as compulsões. As compulsões de várias maneiras, as compulsões alimentares, a compulsão por o aumento, né, do consumo de bebida alcoólica e outras drogas afins, né? Então, esses são, inclusive, que têm aparecido na clínica, né, são os casos mais prevalentes que têm aparecido. Se a gente levar em consideração, Patrícia, que em 2019, num relatório da OMS, o Brasil foi considerado o país com mais casos de ansiedade do mundo. Segundo esse relatório, 9,3% da população brasileira tem algum tipo de ansiedade. Isso, arredondando, dá em torno de 19 milhões de pessoas. O número, por esse relatório de casos de depressão no Brasil, gira em torno de 12 milhões de pessoas. Então, se a gente pensar que numa pandemia nós temos dois fenômenos, né? Nós temos o surgimento de novos transtornos, né? Principalmente esses 3 que eu listei, e nós temos a amplificação de transtornos já pré-existentes. Então, se já éramos, né, segundo esses relatórios, o país com o maior número de ansiosos do mundo, o que a gente pode imaginar nesse cenário agora, né? O que a gente pode imaginar nesse cenário depois de todo esse período vivenciando toda essa carga emocional que nós estamos vivendo? Então, inclusive, os profissionais da saúde mental, a gente está tendo muita preocupação, já está tendo até alguns estudos, né, do que eles estão chamando que pode ser uma terceira onda, né, que pode ser uma onda relacionado às questões mentais no pós-pandemia. E aí a gente pode perceber... Tem até uma perguntinha, Augustus. Oi, pois não. Tem até uma perguntinha aqui da Caroline, que ela fala assim, olha, do ponto de vista da sociologia, as relações sociais no Brasil reproduzem individualismo, autoritarismo e exclusão, enquanto valores coletivos, né? Como vocês acham que esses valores dialogam com a fase de esgotamento e estresse tóxico comentada por vocês? Acho que é um pouco nessa linha que você está dizendo. Muito, muito pertinente a pergunta, porque, como eu disse, né, a pandemia, a pandemia, ela tem a capacidade de fazer desses dois processos, né? Ou eu crio ou eu amplifico. Então, como foi a pergunta, todas essas características que ela listou, pode ter certeza, a tendência é a amplificação de todas essas questões que ela colocou aí. Individualismo, autoritarismo e exclusão. Exclusão também, né? Coletivos, né? A tendência é que todas essas questões que a Caroline listou estão amplificadas e vão ser amplificadas em função desse processo. É isso mesmo, né? E elas vão ter repercussão ainda pela frente, né? É o que estão prevendo aí. A tendência é que as desigualdades aumentem, né? Fazendo um processo de amplificação dessas questões que foram listadas aí pela Caroline. Correto. Eu queria acrescentar que a fala do Augusto é muito rica, e a pergunta da Caroline também, e acrescentar também sobre uma outra pergunta que um pouquinho foi deixada, foi propositalmente colocada depois, sobre a questão, então, do individualismo, do autoritarismo, desse estresse tóxico. É verdade, está todo mundo muito assustado, e aí agora nós estamos numa fase do salve-se quem puder, né? E isso... como é que ficam nas relações, né, nas várias relações sociais e nas várias relações também de gênero, né, como a gente vai se portar nisso, né, então, a divisão do trabalho, a mudança, nós já estamos num processo de pós-modernidade, onde a mulher está mais na linha de frente do trabalho, fora de casa, e o homem está mais dentro, há uma divisão mais igualitária. Contudo, ainda a gente não conseguiu, talvez,
entender que as mulheres muitas vezes precisam de jornadas duplas ou triplas, não que os homens não precisem, mas por até questões sociais, né? Eu vou dar um exemplo que pode parecer bobo, né? Muitas pessoas agora estão deixando os cabelos brancos, né? Então, na onda dos cabelos brancos. Por quê? Porque não conseguiam mais tingir, ir ao cabeleireiro. E aí, o que aconteceu? Muitas mulheres viram que, e até homens, que o grisalho talvez vá fazer parte da nossa vida mais do que o cabelo colorido. Porque a gente vive mais tempo com o cabelo grisalho do que o cabelo colorido. Então, a gente teve mais essa outra opção, entre aspas, de moda. Então, já não tem mais todo mundo se cobrando que a raiz não está pintada. E aí, então, a gente vai... os nossos valores, eles vão mudando, né? E a gente vai criando estratégias, né? De poder ter uma live para ajudar, a gente vai criando estratégias. Bom, eu não posso mais ir à academia, mas tem um tutorial no YouTube, ou eu comi um pouquinho demais, deixa agora, eu vou relaxar um pouco, depois eu vou me preocupar com isso. Bom, cada um vai, de alguma forma, e aí a gente vai quebrando algumas normas, né, que foram impostas pela sociedade, que nem sempre são, de alguma forma, adaptáveis, ou até causam um estresse maior nas pessoas. Então, eu preciso estar... É o que você estava falando antes, né, da culpa, né? Que essas questões provocam na pessoa, sobre essa culpa enorme que a gente sente seguindo esses padrões. E isso não quer dizer que a gente não possa seguir padrões de estética, mas precisa saber o que eu ainda falo, e que talvez fique até um pouco batido na minha fala, da flexibilidade. Hoje, isso não, né, que a gente possa... Flexibilidade e tolerância, né? Isso que vai nos ajudar a enfrentar esse esgotamento tóxico, né? Às vezes, uma criança que não conseguiu atingir uma média na escola, no aula online, mas quais as condições dessa criança? Tanto as condições psicossociais, as condições financeiras de acesso à informação, quanto mesmo as crianças que têm acesso, mas elas estão, de alguma forma, amedrontadas, não estão acostumadas, por mais que joguem videogames ou jogos eletrônicos, não estão acostumadas a interagir dessa forma, que pode se tornar monótono no primeiro momento para elas. Então, nós estamos vivenciando várias adaptações, né? Fora as perdas, como o Augusto falou. Por exemplo, os profissionais da saúde, tem muitos colegas, né, que se foram na luta, no campo de batalha. Isso tem um impacto significativo, e aí é que a gente fala de terceira ou quarta onda dos transtornos mentais, né, que já estão aparecendo, e como o Augusto disse, ou eles vão se amplificar, ou eles vão, entre aspas, aparecer. Nós já somos um país de ansiosos porque a ansiedade é um caráter evolutivo. Nós precisamos de uma certa ansiedade. Eu preciso de uma certa ansiedade, um alarmezinho tocando no meu cérebro para dizer, isso é perigo. O meu frontal lá, a parte pensante mais do meu cérebro, vai dizer assim, olha, é perigo, mas nós temos essa alternativa, A e B. Então eu dou conta, ufa, ansiedade baixa. Mas nós já vivemos num país, e outros países também, numa situação geopolítica onde há muitas guerras, ainda há uma desigualdade social grande, estamos passando por diversas reformas econômicas, administrativas. Isso gera uma certa ansiedade para a gente poder pensar assim, ei, eu vou conseguir me adaptar? Então, a ansiedade é uma característica adaptativa. O Brasil é uma democracia nova. E pelas questões sociais, né, socioeconômicas, há mais ansiedade pelos números de violência, pelos números de algumas situações que não estão legais na sociedade. Então, a gente toca o nosso alarmezinho. E a parte mais pensante, entre aspas, do cérebro, vai desligar esse alarme, ou atenuar esse alarme, ou, de alguma forma, amplificar de uma forma
patológica, e aí são as crises de ansiedade. Um esgotamento muito grande vem a depressão. Eu estou tão nervoso, tão ansioso, que daqui a pouco eu já não tenho mais vontade de lutar. E aí eu caio em depressão. E agora eu passo a palavra. Acho que eu perdi um pouquinho o sinal da Lia. Agora eu passo a palavra. Assim, Tá jóia. Ok. Fazer minha bola aí com vocês. Então, Augusto, esse isolamento social, como é que ele impacta esse bem-estar, esse bem-estar emocional da gente? O que ele faz com a gente que deixa a gente assim, tão sentido? Certo. O isolamento social, o que faz ele provocar essa quantidade, né, de situações que nós estamos vivenciando, principalmente esse que nós estamos vivendo, por dois motivos básicos, né? O primeiro é antinatural. Então, todas as vezes que eu lido com uma coisa que é antinatural, isso vai me provocar reações. Esse, especificamente, Patrícia, é a durabilidade. Então, um isolamento social ali por um período, ele pode ser até benéfico, porque eu posso entrar num processo de introspecção, eu posso entrar num processo de rever, fazer uma revisão da minha vida, eu com a minha família, com a minha parceira, com o meu parceiro. Ele pode ser benéfico por um período de tempo. Agora, nessa extensão de tempo que nós estamos vivendo, é antinatural. Se é antinatural, vai provocar efeitos, né? E nós estamos vendo, e aí vem novamente aquela característica que foi citada lá no início da live, né? Ele vai impactar as pessoas de acordo com as suas características pessoais e socioeconômicas. No início da pandemia, acho que todo mundo deve se lembrar de uma frase: estamos todos no mesmo barco. Coitado de quem acreditou nisso, né, gente? Por que não estamos todos no mesmo barco? Porque como o impacto do isolamento social pelas características pessoais e socioeconômicas, nunca estamos no mesmo barco. Tem pessoas que estão atravessando de transatlântico, tem pessoas que estão atravessando de iate, tem pessoas que estão atravessando de lancha, tem pessoas num barco de madeira, numa jangada, numa tábua. E como diz um grande amigo meu, olha, nessa sua analogia eu estou atravessando a nado. Eu estou atravessando a nado, porque depende das características, né? Então, um isolamento social numa casa com lote de 800, 1.000 metros, arborizado, é uma coisa. Eu pensar no isolamento social numa comunidade, como o Morro do Alemão, por exemplo, né? Como Itapuã, citando uma coisa mais próxima, né? Mais próximas da gente, é diferente. Então, se eu tenho um casal dentro de um apartamento, é uma coisa. Se eu tenho um casal com 3 filhos, é outra. Essa é a parte mais econômica, socioeconômica. E tem a minha característica pessoal. Eu tenho pacientes, por exemplo, que moram só, e retomaram a terapia comigo e dizem: olha, Augusto, eu não estou sentindo nada. Para mim, eu chego em casa, eu sempre tive sozinho mesmo, vou lá, faço a minha comida. Então, essa pessoa que tem essa capacidade pré-existente de ficar com ela, de não ter tanto problema com a solitude, ela também vai atravessar de uma maneira melhor, né? Mas como uma posição antinatural, não tem como não ter consequências, né? A gente está fazendo um encadeamento lá com a questão das compulsões, né? Então, se há um aumento do consumo de bebida alcoólica, isso pode desencadear a violência doméstica, que está acontecendo, nós sabemos disso, violência contra a mulher, violência contra as crianças, né? Então, acaba que os multifatores envolvidos, eles se encadeiam e geram uma onda de acontecimentos. Mas tudo baseado porque o isolamento social, ele é um fator antinatural.
Ok, tem até alguns comentários aqui, ó. Tem a Eglaci, né? Ela fala que diversas pessoas comentam crises familiares nesse período. Algumas surpresas não são favoráveis. Maridos que eram participativos antes do Covid estão isolados. A dificuldade da família em enfrentar o isolamento, paralisia é a resposta de algumas pessoas. Ela está comentando, né? Assim, é um jeito também de responder, né? É isso. Você estava falando, Augusto, antes sobre ansiedade, e o que a gente pode pensar, assim, o que a gente pode fazer assim, para lidar com essa ansiedade? Como a Lia comentou anteriormente, a ansiedade ela é uma questão evolutiva. Uhum. A ansiedade ela é uma coisa normal, natural e necessária, né? Então, o que a gente tem que ficar atento é uma ansiedade que foge desse padrão normal. Para a gente entender o que é ansiedade, eu vou citar um exemplo prático. O jornal Sunday Times, ele fez em 2015 uma pesquisa com 3.000 britânicos. A pergunta era o seguinte: qual o seu maior medo? Com 46% em primeiro lugar, inclusive na frente da morte, que ficou com 16%, o medo de falar em público. Como todos que estão acompanhando a live, que já devem ter tido essa experiência, né, de falar em público, e tudo aquilo que acarreta na gente, né, inclusive tem aquela frase dos atores de teatro que diz assim, olha, o dia que eu não senti mais esse friozinho na barriga aqui é porque não deu mais, né? Isso quer dizer o seguinte, que independente de você ser uma atriz, um ator super experiente, quando você chegar lá no palco, você vai sentir alguma coisa. Então, o que é a analogia do falar em público? Quando eu vou falar em público, o meu cérebro, ele interpreta que eu estou em perigo, que eu estou exposto ao inimigo. Eu estou ali na frente de uma sala, com todos aqueles olhares voltados para mim, o meu cérebro interpreta aquilo como uma situação de perigo, de ameaça. É um mecanismo muito primitivo. Uhum. E o que isso desencadeia? Mão gelada, aperto no peito, taquicardia, e varia também de características pessoais, né? Como a gente tem citado bastante aqui. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade é eu permanecer nesse estado quando eu não estou com nenhum evento. Então, se eu vou falar na frente de um auditório e sinto todos esses sintomas, quando eu terminar a palestra, eu vou lá para a copa pegar aquele cafezinho e tudo desapareceu, eu estou dentro de um processo de ansiedade normal. Uhum. Processo primitivo ativou ali uma sensação de insegurança, o meu corpo reagiu, mas depois que passa o evento, eu volto ao normal. O que é a ansiedade que está assolando, vamos falar especificamente do Brasil? Sim. É que as pessoas estão permanecendo nesse estado de tensão, de alerta, principalmente de ficar em estado de alerta constante, com aquele medo do que vai acontecer no futuro, como será o amanhã, né? Isso tem acometido, gente, todas as faixas etárias, todas. Eu tenho paciente, o meu paciente caçula tem 16 anos, a minha paciente mais idosa tem 75 anos. Todos nessa faixa relatam algum tipo de ansiedade, cada um de acordo com a sua visão, da sua interpretação do que está colocando ele em perigo. Seja o jovem com a expectativa do futuro, seja aquela pessoa mais idosa que vê o mundo e fala, esse mundo está perdido, não consegue lidar com aquele tanto de informação, aquele tanto de notícia, e isso desencadeia esses sintomas, como se eu estivesse em perigo, uma apreensão constante. Então, inclusive, a gente percebe quando uma ansiedade ela não está natural, quando ela não é a ansiedade natural, é quando não tem nenhum evento provocador, como o exemplo de falar em público, e eu continuo nesse estado de alerta. Certo. É isso mesmo. E Lia, o que você acha, o que você orienta a gente como estratégia mesmo para a preservação desse bem-estar emocional? Bom, o que eu vejo que o Augusto fala é que realmente tem
tem muitas pessoas passando a nado e tem muitas pessoas passando de transatlântico. De qualquer forma, a ansiedade, a depressão, elas não aparecem só nas classes mais vulneráveis, também nas classes mais abastadas, né? Por N questões, porque muitas vezes, de alguma forma, a condição socioeconômica pode privilegiar, mas estar faltando em outra parte algum afeto maior, uma questão psicológica maior para aquela pessoa. Senão nós não teríamos as pessoas, né, entre aspas, bem mais abastadas, também adoecidas. Claro que as pessoas mais abastadas, elas geralmente têm mais recurso, mas não necessariamente elas procuram os recursos por questão até de informação, de preconceito. E nós temos muito a questão de lidar, assim, com o isolamento, como o Augusto já tinha falado, ele se propagou por mais tempo do que nós prevíamos, né? Na verdade, ninguém sabia de nada, mas nós não podemos mais chamar de quarentena, né? 40 dias, né? Até porque quarentena não significa só 40 dias. Mas, de alguma forma, a gente tem que entender que é um isolamento, e é um isolamento que ele não terminou ainda. Não terminou e a gente não sabe como vai acabar. Nós estamos agora retomando as atividades num distanciamento, um isolamento muitas vezes vertical. Algumas pessoas mais idosas ou com alguns comprometimentos estão num isolamento horizontal, mas nós temos aí um mix de pessoas de acordo com a sua necessidade, né? E aí a gente vê, assim, que realmente, quando se há melhores condições socioeconômicas, possivelmente se há melhor acesso a melhor adaptação, mas não é sempre isso que a gente vê, então nós temos que pensar no conjunto, né? E também o que a gente pode pensar é que nós já, como o Augusto também já falou, nós já somos um país de ansiosos, né? Então, por quê? Como eu já tinha falado antes, por sermos uma democracia recente, por várias questões ainda a serem pensadas, um país muito grande. Então, enfim, e o que eu volto a falar é a questão da flexibilização no sentido de que a gente possa procurar, sim, atividades que nos dê prazer e que sejam saudáveis, mas, de qualquer forma, a gente vai haver imprevistos e que a gente se coloque metas, porque muitas vezes a gente nos colocam, a gente e nós compramos uma meta que ela não é factível, né? Voltando à história dos cabelos brancos, por exemplo, não é factível muitas vezes, porque nós vivemos mais tempo hoje em dia com a sobrevida alta de cabelos brancos do que com cabelos coloridos. Será que o normal não seria um cabelo branco? Eu não estou dizendo que eu seja contra tinta de cabelo. Ontem eu estava retocando os meus cabelos para poder, né? Porque eu não me senti legal com os cabelos mais esbranquiçados, mas eu tenho amigas que estão lindíssimas com os cabelos grisalhos, pessoas lindíssimas com os cabelos grisalhos. Tem pessoas que conseguiram e disseram assim, olha, eu me descobri fazendo ginástica, coisa que eu nunca tinha feito na vida, porque eu estou vendo um tutorial do YouTube. E tem pessoas que disseram, gente, eu larguei tudo e estou comendo a mais. Aí, então, a gente tem que ver, bom, largou tudo e está comendo mais, não vamos se encher de culpa, mas vamos ver se isso não está sendo uma compulsão, como o Augusto está falando. Será que eu não estou me entregando demais à comida, eu não estou me entregando demais à bebida alcoólica, eu não estou achando subterfúgios, né, para poder enfrentar esse isolamento, porque nós somos seres sociais. Por mais que nós gostemos da nossa independência e, às vezes, até um pouquinho da nossa solidão, nós somos sociais. Obrigatoriamente ou não. Tem pessoas que são mais sociáveis e precisam dessa interação mais do que outras, mas de alguma forma a gente sempre tem um grau de sociabilidade, e esse grau foi de uma forma abruptamente interrompido. Eu acho que aqui não vai valer a gente dizer se as medidas estão certas ou erradas, porque isso demanda uma análise muito mais complexa,
né? Foi o que aconteceu, foi o que nós tivemos, e agora nós temos que aprender a lidar com o que nós temos, né? Críticas ou não à parte de como as coisas estão sendo colocadas ou foram colocadas, nós podemos fazer, claro, mas acho que não é o objetivo agora, porque nós não conseguiríamos abraçar tudo isso. Então, o que a gente vê assim? A gente vê desde crianças que a gente precisa ter uma flexibilidade quanto à questão escolar, é importantíssima a questão escolar, mas são crianças fragilizadas, assustadas, num novo método, umas com acesso, outras sem acessos, professores preparados, outros também não preparados para aulas em educação à distância. Então, a gente, assim, um ano de escola vai interferir, vai impactar, mas o que nós podemos fazer sobre isso, né? Então, nós temos que pensar no como nós vamos fazer sobre isso, né? Então, a mesma coisa, os pais idosos ou os idosos que não poderiam mais ter, talvez, suas atividades, fossem idosos mais ativos, ou a família mais participativa, e por serem, talvez, mais vulneráveis, considerados grupos de risco, estão num isolamento maior. Bom, nós vamos ter que quebrar a cabeça para ver como é que a gente vai fazer. A gente vê na internet gente até se vestindo de plástico, indo abraçar o pai e a mãe, né? Então, a gente vai tentar se adaptar. Não é fácil, não pensem que é fácil. Todos passaram por uma crise, eu acho que é muito difícil, raríssimas pessoas não se assustaram ou se alegraram com essa condição de que a gente vem passando. E as questões de adaptação, a gente consegue dar conta em grande parte, sim, e outras vezes não, realmente vão ficar sequelas, que aí seria a terceira ou quarta onda dos transtornos mentais. Quanto mais a gente conseguir se capacitar previamente, ou seja, a gente conseguir assistir a lives, buscar ajuda, ou cada um de uma forma, com um terapeuta, com um médico, com suas questões espirituais, porque aí muitas vezes a gente tem que pensar que a saúde mental ela está num tripé, né, do emocional, do espiritual e do físico. E o espiritual não necessariamente se designa uma religião em específico. A pessoa que é agnóstica ou ateia, ela também tem a sua religião, né? Que é faça você mesmo, não existe, talvez, alguém superior. Então, ela se fortalecer nessa situação. Então, a gente precisa agora de tolerância, né? A gente precisa de flexibilidade e, claro, que a gente precisa de informação de qualidade. Informação de qualidade para a gente não estar entrando em, por exemplo, existem remédios talvez caseiros, suplementos vitamínicos, ok, mas até o quanto isso realmente é adequado, não é? O quão isso vai substituir os cuidados que já foram estabelecidos, que é o uso de máscara, álcool gel. Então, a gente precisa ir atrás de informação de qualidade. Eu me sinto numa obrigação, uma obrigação prazerosa, porque eu estou com um grande companheiro Augustus, com a Patrícia, com a Joelma, CEFOR, a saúde do servidor, o departamento médico. Nós precisamos nos mobilizar, né? Apesar de a gente estar na fase, como Augusto falou, de já um certo isolacionismo, um certo negacionismo, talvez a gente tenha que se chamar as instituições e os profissionais de saúde, principalmente os profissionais de saúde mental, né, Augustus, agora, a poder se chamar para dizer, gente, vamos levar informação de qualidade, vamos tentar ajudar o pessoal a entender que nada é redondinho, e aí eu não estou brincando com os terraplanistas, não, né? Mas assim, a Terra talvez seja redondinha, até onde eu saiba, né? Mas ok, quem acredite que a Terra é plana, desde que não haja grandes contendas, porque nós não precisamos disso, nós precisamos agora de tolerância, união. Pode parecer clichê isso que eu estou falando, mas é muito importante a gente poder ajudar aquele vizinho que é mais idoso e não custa carregar uma compra para aquele vizinho e deixar
na porta do vizinho. Não custa a gente pegar e ser um pouco mais solidário, ou então entender que aquela pessoa não pôde manter uma dieta adequada e está um pouquinho mais acima do peso, e a gente flexibilizar padrões também estéticos. Tem muita coisa para a gente repensar na nossa sociedade. Com 7 bilhões de pessoas, será que não há espaço para todo mundo? Quando você fala assim, eu vejo que tem essas coisas que você fala sobre flexibilidade, solidariedade, isso está muito dentro da gente mesmo como recurso, né? Assim, essa é um resgate desses recursos individuais, né? Então a gente tem que, né, buscar isso dentro da gente também, né? Falando dentro do que você traz para a gente, né? E falando nesse assunto, assim, algumas pessoas têm, assim, conseguem trabalhar com isso, desenvolver algumas qualidades, uma adaptação, como vocês disseram, né? Outras talvez tenham um pouco mais de dificuldade, né? Então, eu fico pensando assim, quando uma pessoa se esgota os recursos dela, internos, né, para seguir adiante, né, é uma dúvida assim, que eu acho que é muito comum, né, no meio no nosso meio de saúde, né, é assim, quando a gente tem que procurar um psiquiatra, por exemplo, que é no seu caso, Lia, e também Augustus, quando a gente tem que procurar um psicólogo, né? Tem até uma perguntinha aqui da Carolina, que ela pergunta assim, o que é que a psicologia e a psiquiatria também estão pensando para esse futuro? Acho que é uma coisa assim. Como vão trabalhar com a questão do estresse tóxico e das inúmeras desigualdades que foram escancaradas pela pandemia. Então, assim, um pouquinho como que a psiquiatria pode ajudar e como a psicologia pode ajudar. Pode começar, Lia, por favor? Claro. Bom, quando a gente fala em psiquiatria, a gente pensa muito em medicação. Medicação, ela pode ser necessária, existem alguns critérios para medicação, principalmente alopática, mas ela não é a saída, não existe uma pílula mágica que eu tome e tudo se transforme. Não. Podem existir algumas, entre aspas, algumas substâncias psicodélicas que podem você ter alguma viagem temporária, mas não vai conseguir mudar a sua realidade. Então, o que eu digo? A gente precisa entender, conversar, e isso é uma parceria muito afinada entre o psiquiatra e o psicólogo, porque o psicólogo, ele estuda muito o comportamento e os sentimentos, né? O psiquiatra também. Só que o psiquiatra, ele interfere muitas vezes com a medicação. O psiquiatra não precisa ser visto como um profissional necessariamente medicalizador. O psiquiatra tem que ser visto como alguém que possa orientar, até a procura de outros profissionais para poder mudar comportamentos, falar sobre sentimentos, ou se o psiquiatra estiver capacitado, também poder fazer o acolhimento dessa pessoa. Né? Claro que no meio dessa pandemia, muitas vezes as questões clínicas foram deixadas de lado, então tem alguns check-ups que as pessoas não fizeram, o psiquiatra pode também ajudar encaminhando aos check-ups, alguns exames, então eu comi um pouquinho demais, como está a minha questão de glicose, eu comi minhas gorduras, a minha taxa de gorduras, tudo mais, a gente vai poder fazer isso e acolher a pessoa. Nisso, o que eu vejo, o papel, que tem uma pergunta aqui, do papel dos gestores, né? Então, talvez a gente tenha que pensar assim, na questão de quem está responsável por outras pessoas, a gestão da família, a gestão da escola, a gestão pública, né? O gestor, o chefe imediato. A gente precisa, então, olhar, talvez, que algum rendimento inadequado do funcionário ou alguma demanda maior não seja necessariamente uma característica que seja permanente, ou uma característica que não possa ser revertida, ou uma característica propositadamente, né? Então, a gente pode, propositadamente, né? Eu vou ser desleixado, eu não vou... Não, a gente vê que existe todo um contexto sobre isso. Então, o que a gente tem que pensar agora, talvez, no nosso mundo pessoal, se eu sou gestora de uma família, pais, filhos, irmãos e tudo mais, ter um olhar assim menos crítico, mais tolerante e acolhedor, também comigo mesma,
né? Muito bom ouvir falar, ouvir isso de você. E se eu estou com colegas de trabalho, ou estou, de alguma forma, numa chefia, numa gestão, eu poder entender, olha, tem alguma coisa acontecendo, que mão eu posso estender, né? Porque a gente, é aí o que a gente fala, existe o individualismo, mas nós temos um grau de sociabilidade, e ninguém é perfeito ou, de alguma forma, totalmente autossuficiente. A gente sempre pode, claro, buscar excelência na nossa vida, na nossa atuação profissional, nos cuidados corporais, nos cuidados de relacionamento, ok, mas excelência, o ser humano, ele é vulnerável por natureza, e ele precisa dos outros por natureza, em maior ou menor grau. Então, nós precisamos estar abertos a isso. Claro que a gente precisa, se, de alguma forma, entender a nosso grau de conseguir ajudar o outro. Por isso que a gente precisa de informações adequadas para poder encaminhar. Olha, liga para tal número, vai em tal site, vamos procurar o programa de ajuda ao trabalhador, ao servidor do meu setor, do seu setor. Tem alguém mais na sua família ou alguém dos amigos que você tenha uma capacidade maior de abertura, possa te ajudar? A gente precisa, né? Quem está numa certa gestão precisa ter essa noção de buscar auxílio. Ok, é isso mesmo. Então, estamos chegando no final. Eu queria, né, uma mensagem, Lia, de agora, assim, se alguma coisa ficou ainda para falar. Bom, eu vou voltar na mesma questão, flexibilização. Por favor. E eu acho que é muito bom. Eu peço que você fale de novo, porque é tão bom ouvir isso, sabe, de alguém, sabe, de verdade, falando isso para a gente. É muito bom. Então, por favor, fale de novo. E aí, assim, eu vou fazer uma brincadeira. Antes de eu entrar na live, então, a internet caiu, a criança veio, né, minha filha veio pedir alguma coisa. Então, nós somos humanos, nós vivemos. Então, assim, a gente muito... Hoje, eu acho que as pessoas não consomem mais margarina, mas a gente costumava ter uma ideia de família doriana, onde tudo era perfeito. Não existe, assim, não é que não existam momentos bons, mas sempre vai existir percalços no caminho, sempre vão existir percalços no caminho. De qualquer família, de qualquer trajetória, por mais vitoriosa que as trajetórias sejam. Então, quando a gente lê biografias, ou quando a gente está mais próximo de pessoas que tem sucesso no microcosmo ou no macrocosmos, a gente vê que são pessoas, entre aspas, normais. E o que a gente precisa pensar é que talvez com 7 bilhões de humanos no mundo, com uma diversidade tão grande, a gente precise entender que exista flexibilidade estética, flexibilidade religiosa, flexibilidade de pensamentos, ideologias, e que a gente precisa aprender a discutir e conversar num diálogo saudável. Esses tempos têm sido muito tumultuados por as pessoas, de alguma forma, ficarem assustadas e quererem impor, um tanto à força, as suas vontades. Algumas vezes são necessárias por lutas sociais, outras vezes não. De qualquer forma, a gente entender que nós, apesar de muito parecidos, precisamos de água, ar, alimento, nós também somos muito diferentes, e a gente poder entender isso, né? E respeitar isso. E eu também digo que a gente pode pensar o que realmente vale a pena para a gente seguir num padrão. Será que a roupa precisa estar tão bem passada, tão bem vincada? Será que eu tenho tempo para isso? Ou é necessário isso? Ou será que eu não posso escolher um outro tipo de tecido? Será que eu não posso escolher um outro tipo de... algo que possa me facilitar? Algo que possa... Será que eu não posso ter um outro tipo de postura? Então, posturas mais adaptativas, posturas também mais contemplativas, no sentido de entender o outro, de menos julgamento, de mais autoconsciência e, de alguma forma, de buscar, nesse mundo tão globalizado, com tantas opções, a gente poder buscar alguma coisa que possa servir para a gente. E aí, vale desde questões de, claro,
quando a gente vê que algo não está legal, primeiro, informação de qualidade, né? Nós não vamos aqui falar mal da autoajuda. A autoajuda pode ajudar, sim, pode, mas muitas vezes ela não é não abraça, não abarca tudo o que é necessário, né? E a gente poder entender que a gente precisa de ajuda. Precisar de ajuda não é feio, não é demérito. A gente precisa de ajuda em casa, a gente precisa de ajuda na rua, a gente precisa de ajuda no trabalho. Né? Aqui então, entre a gente. Entre a gente, e aí a gente poder entender que isso não é um demérito. Nós todos somos humanos e a perfeição fica com a divindade. Nós, na verdade, né, com os deuses ficam as perfeições. Nós não, nós somos humanos. Nós vamos tentar excelência, sim, no que nos trouxer prazer e vantagens. Algumas coisas vão realmente chegar num grau muito legal, outras não vão sair tão perfeitas, mas a gente tem a vida aí para aproveitar. Né? E temos que nos preparar para essa nova onda, sim, nós temos que nos preparar para essa nova onda. É uma onda em que essa atitude das lives, o espaço e talvez formulações de como ajudar as pessoas em grupo, individualmente, seja agora o nosso principal foco. Não estamos dizendo, como Augusto já nos disse, que a pandemia terminou. Não, a pandemia não terminou, nós não sabemos a cronologia, ainda estamos números ainda elevados, existe uma retomada em certos países da doença, o vírus ainda está sendo conhecido, não temos vacina, já conhecemos um pouco mais, nos arriscamos um pouco mais em nos socializar, somos obrigados em algumas situações, outras queremos, mas nós precisamos nos preparar mesmo para essa onda de pós-pandemia, como foi o pós-guerra, né? De novos conceitos, de tanto positivos como negativos, né? O que vai sobrar de tudo isso? É tipo a próxima fase, né? A próxima fase. E já estamos começando agora a conversar, né? É isso aí. Augustus, fala para mim um pouquinho lá do papel, né, do psicólogo e deixa a sua mensagem final, por favor. Ok. Existe um princípio do budismo, que é o princípio da impermanência, né? Que nada é permanente, não existe estabilidade. Só que essa situação colocou a gente no limite desse conceito. Porque realmente nós primeiro precisamos aceitar isso, gente. Não existe a permanência, não existe. Você vê, eu estava aqui, me preparei a semana inteira para a live, jurava que meu celular estava desligado, né? E ele tocou. Isso é impermanência. Eu não estava, né? Eu não programei, né? A vida é isso. Claro que nós estamos sendo levados agora ao limite, né? Então, a primeira coisa que eu posso dizer para todos que estão acompanhando a live, vocês estão passando por uma das situações mais difíceis que a humanidade já passou. Nós estamos vivendo uma das pandemias mais difíceis por causa do tempo. Como eu disse, a gripe espanhola foram 3 meses. Um índice de letalidade muito alta. Muito alta. Até hoje não se tem uma estimativa de tanto, né, em função dos recursos tecnológicos da época. Então, é muito importante que você olhe para você e diga, eu estou passando por uma das situações mais difíceis que a humanidade já passou. Porque o tempo, nós estamos há 6 meses, gente, vivenciando uma situação extremamente difícil. No livro A Psicologia da Pandemia, o Dr. Steven Taylor, ele falou assim, olha, o ser humano, ele é muito mais forte do que ele imagina. Ele é muito mais resistente do que ele imagina. Então, é isso que eu estou dizendo para você que está assistindo a live. Você é muito mais resistente do que você imagina. Para eu usufruir dessa resistência, para me desenvolver a minha resiliência, primeiro eu preciso entender que eu estou passando por uma das situações mais críticas que a humanidade já passou, né? Em função de tudo que nós estamos vendo, com todas as suas características, e aceitar. Aí a gente entra com os estoicos, né, quando eles dizem o seguinte, coloque o foco naquilo que você controla. Então, eu preciso controlar nesse momento. O que eu controlo nesse momento? O cuidado. O cuidado comigo, o cuidado com os meus, o cuidado com o outro.
Quando que a vacina vai vir, eu não controlo. Então, vamos focar no cuidado, vamos focar numa coisa que a Lia falou, que eu achei muito interessante, gente. Informação de qualidade. E, para finalizar, como nós falamos muito aqui de ansiedade, para você que estava praticando exercício de relaxamento, yoga, todas as técnicas que envolvem respiração, não só continuem, como aumentem. Tem um estudo da revista Science Magazine de 2017, onde foi comprovado pelos pesquisadores da Universidade de Stanford a eficácia da respiração. Eu chamo ela de respiração beira-mar. Né? Aquela respiração que o brasiliense ele sai de férias, quando ele chega lá na beira-mar Essa pesquisa conseguiu identificar, inclusive, o grupo de neurônio que é ativado no tronco cerebral e que ele influencia no mecanismo do estresse e da ansiedade. Os meus pacientes, se tiverem algum acompanhando a live aí, sabem do que eu estou falando, que eu trabalho com eles muito a questão da respiração. Então, fica esse recado. Vamos entender o momento que nós estamos passando, vamos entender o processo de impermanência da vida. Quem é que ia prever que no meio de tudo isso ainda vinha uma reforma administrativa? No meio disso tudo. Servidores não dormiram naquela noite. Os grupos de WhatsApp funcionaram até, né, inclusive o nosso do Haja recurso interno, né, Ali? Não, para a gente entender o princípio da impermanência. E não adianta lutar contra ele, gente. Não adianta lutar, porque vão acontecer coisas que fogem daquilo que você programou. Entra outro conceito muito bacana que a Lia colocou, que é a flexibilidade. Então, coloque o foco naquilo que você controla, naquilo que depende de você, que nesse momento é o cuidado. É o cuidado com os seus, com os outros, né, e com você mesmo. E usem e abusem da respiração, gente. Qualquer exercício que vocês verem na internet que envolver respiração não é fake news. Pode fazer com comprovação científica. Muito bom. Muito bom, gente. Olha, eu só tenho a agradecer, né, a Lia e a Augustus por ter compartilhado tanta informação, compartilhado a experiência e o conhecimento de vocês. Isso é riquíssimo. É riquíssimo. A gente poder falar de saúde mental, por si só, já é promotora da própria saúde mental e também de outras questões, como, né, a prevenção ao suicídio, falar de saúde, a gente ter um espaço para falar desse assunto, ele é promotor de saúde, é excelente. Então, assim, não tenho como agradecer a participação de vocês, foi brilhante. Né? Quero agradecer também a participação do pessoal do apoio lá do CEFOR, Joelma, Rodrigo, Quintino e Betânia. E quero agradecer também aos tradutores de Libras, Núbia e Wesley. Tá ok, gente? Então, eu agradeço a participação das pessoas que nos assistiram, que participaram com perguntas, com comentários, né? Quero agradecer muito a todos. Então, a gente fica por aqui, ok? Beijo grande.